Fizemos para o SO2, vamos fazer para o SO3. Analogamente ao SO2, no SO3 eu tenho enxofre, tenho oxigênio com dupla e oxigênio com simples. Eu não tenho que calcular de novo, só para o enxofre. Então, a carga formal do enxofre é a carga formal de um oxigênio com dupla, carga formal de um oxigênio com simples. Esse aqui eu sei que é menos 1, esse aqui eu sei que é 0, o que faz com que a carga do enxofre, seja mais 1. Considerando a somatória. Será que é mesmo? Vamos ver, ó. O enxofre... Desculpa. Eu esqueci que aqui a gente está falando do SO3, né? Então, eu tenho duas ligações simples. A carga é menos 2. Então, aqui tem que ser mais 2. Então, vamos ver se é isso mesmo. Eu tenho 6 elétrons de valência, eu não tenho pares isolados, mas tenho 8 elétrons compartilhados. Metade de 8 é 4. 6 menos 4, 2, que é o que está lá. Então, na estrutura do SO3, eu vou pegar uma das estruturas, mas, obviamente, eu tenho 3 estruturas igualmente prováveis, né? A dupla aqui e a dupla aqui. Então, eu vou ter, nessas estruturas, eu vou ter mais 2, 0, menos 1 e menos 1. Mas eu tenho 3 estruturas igualmente possíveis. Então, o que é que eu faço? Eu vou tirar a média das cargas, né? Então, em uma das estruturas, aqui é 0. Na outra estrutura, aqui vai ser menos 1 e menos 1. Então, no híbrido, não é isso aqui, ó. Nessas outras estruturas, isso aqui é menos 1, 0, menos 1, 0, menos 1. Isso aqui é sempre mais 2. Então, quando eu faço a carga na estrutura híbrida, eu só estou querendo mostrar para vocês que, né, que eu posso considerar uma das estruturas, que não preciso pegar a híbrida. Mas a híbrida, a carga é 0, mais menos 1 dá menos 2, mas eu tenho 3 estruturas. Então, na estrutura híbrida, a carga é menos 2/3. O enxofre vai ser sempre 2, que é mais 2, mais 2, mais 2, dividido por 3, mais 2. E aqui é menos 1, 0 e menos 1. Portanto, menos 2 dividido por 3. Aqui é a mesma coisa, menos 1 e 0. Carga formal nesse oxigênio, menos 2/3. Isso no híbrido, é a média. Mas eu não estou preocupada com o híbrido. Eu quero discutir com vocês se vocês acham esses valores de cargas formais razoáveis. O que vocês acham disso? O que vocês acham dessas cargas formais? Vocês acham que pelas cargas formais, essas estruturas são as mais estáveis? Não. Por quê? Eu tenho, ok, a carga negativa está sobre o átomo mais eletronegativo, isso é perfeito. Mas eu tenho cargas, poxa, a molécula é neutra. Eu tenho separação de carga dentro da molécula. Um átomo tem uma carga formal mais 1 e o outro tem uma carga formal menos 1. Eu tenho como melhorar isso? Como vocês resolveriam esse problema? Oi? Oi?
Uai, um jeito de eu tirar essa carga aqui do oxigênio é eu mandar ele fazer uma dupla, né? Eu vou deslocar. Eu vou rearranjar os pares eletrônicos e vou formar uma dupla aqui, ó. Quando eu coloco uma dupla, oxigênio com dupla, carga formal 0. Aí, necessariamente, esse enxofre tem que ser 0. Olha que lindo, eu só tenho carga formal 0. Não é? Vocês concordam comigo que, do ponto de vista das cargas formais, essa distribuição eletrônica é melhor? Então, esse arranjo eletrônico... Então, do ponto de vista de cargas formais, uma molécula de SO2 com duas ligações duplas é mais estável. Concordam comigo? Porque as cargas formais são minimizadas. E para o SO3? Oi? Duplo para todo mundo. Se eu rearranjo os pares eletrônicos e coloco uma dupla aqui, olha que legal. Vai ser 0, 0, 0 e pronto. Qual a ordem de ligação SO? Bom, aqui a gente sabe que é 2, né? Qual é a ordem de ligação SO nessa estrutura? É 2. Só tenho ligação dupla. E qual é a ordem de ligação aqui? Hã? 2. Então, eu sei diferenciar, no caso desses 3 óxidos, qual é o melhor modelo. Por quê? Porque se quem valer for a regra do octeto, eu vou encontrar distâncias de ligação SO diferentes para cada um dos 3 óxidos. Se o melhor modelo for das cargas formais, tanto faz se eu tiver o SO, o SO2 ou o SO3, a distância de ligação vai ser igual, porque a ordem de ligação é a mesma. Não tem problema. Eu estou discutindo com vocês 2 modelos para a estrutura eletrônica mais estável de uma molécula. O primeiro modelo é o da regra do octeto. Isso, da regra do octeto, é o análogo ao que nós fizemos na aula passada com o sulfato. Você lembra que nós pegamos a estrutura do sulfato, desenhamos a estrutura de Lewis, verificamos a regra do octeto, e aquela estrutura do sulfato com 4 ligações simples atendia a regra do octeto, lembra? Aí nós fomos calcular as cargas formais. Quando nós fomos calcular as cargas formais, o que nós tínhamos? -1 para cada oxigênio, porque era uma ligação simples, enxofre-oxigênio, e o enxofre tinha que ter uma carga formal mais 2, para a somatória da -2, que era a carga do sulfato. Até aí você lembrou? Tá. Aí o que eu falei para vocês na aula passada? Que a regra do octeto era atendida, mas que quando eu calculava as cargas formais, eu tinha valores muito altos de carga. E que isso dava instabilidade eletrônica para aquela configuração. Então, o que eu falei? Vamos minimizar essas cargas formais. E nós vimos na aula passada que a estrutura que melhor minimizava essa energia era aquela que tinha 2 duplas. Lembrou? Eu não estou lembrando de tudo, professora. Você lembrou?
nós fizemos a estrutura para o sulfato que só tinha ligação simples, regra do octeto. Aí eu falei, mas isso tem muita carga. Aí nós fizemos pelas cargas formais, diminuindo as cargas formais. Eu desenhei na lousa todas as estruturas e a que tinha as menores cargas formais era a estrutura eletrônica que tinha 2 ligações duplas e que também tinha o maior número de estruturas de ressonância, que eram 6. Então a gente concluiu que quanto mais distribuída a carga tivesse, melhor para a estabilidade e tal. Eu estou fazendo a mesma coisa aqui. Então eu fiz pela regra do octeto, então nós calculamos a ordem de ligação pela regra do octeto, e eu estou fazendo a mesma coisa agora com as cargas formais. Então, se eu calcular as cargas formais usando essas estruturas aqui, que eu obtive da regra do octeto, eu tenho muita separação de carga, exceto no caso do SO. Então, no SO2, por exemplo, o enxofre tem carga mais 1, e cada oxigênio, e um oxigênio, perdão, tem uma carga menos 1. No SO3, eu tenho mais separação de carga ainda. Então, do ponto de vista das cargas formais, essas estruturas aqui não são as mais estáveis, porque não são elas que dão os menores valores de carga formal. Tá bom? E o que eu estou dizendo para vocês é que, se eu sigo o conceito de cargas formais para encontrar a configuração eletrônica mais estável, o que eu vou obter é que todas as ligações SO, todas elas, vão ter ordem 2. Então, esse é um jeito que eu tenho de diferenciar qual dos 2 modelos é melhor para descrever essas moléculas. Então, se eu coloco monóxido, dióxido e trióxido de enxofre em um aparelho que me permite obter a distância de ligação, e aí eu encontro a mesma distância de ligação para esses 3 compostos, eu falo, o modelo das cargas formais é melhor para discutir a configuração eletrônica desses 3 óxidos. Mas se eu pego SO, SO2, SO3, ponho no equipamento que mede a distância dos átomos e obtenho um valor diferente para cada óxido, aí eu falo, é a regra do octeto que está funcionando melhor. Por que eu estou falando isso para vocês? Porque na aula da semana passada, eu disse que para o sulfato era o modelo das cargas formais. Agora, eu não quero que vocês decorem que sempre que eu tiver enxofre, eu não posso mais usar a regra do octeto. E eu comecei a aula de hoje falando que quando eu tenho um átomo que tem muito elétron, e do ponto de vista de ligação química, muito é maior do que 1, vocês vão entender um pouquinho melhor por quê amanhã. Pensando no enxofre, se você pega um enxofre, a camada de valência tem 6 elétrons, mas ele não tem só isso de elétron, né? Então, se a gente considera isso, a gente percebe que não tem uma regrinha que sempre vai funcionar. E é isso que eu acho que às vezes vocês esperam que aconteça. A Dalva disse que sempre que eu tiver um elemento químico a partir do 3º período, então eu não sigo mais a regra do octeto. Eu sigo a regra do octeto expandido. Ou a regra da camada de valência expandida. Não tem essa regrinha dourada. O que eu estou dizendo para vocês é que a partir do 3º período, existe sim a possibilidade que um dado átomo acomode mais do que 8 elétrons na camada de valência. Está claro o que eu quero dizer? Eu não estou dizendo vai ter mais do que 8 elétrons. Não. Eu estou dizendo pode ter. Não é um absurdo. Tá certo? Porque a regra do octeto não está entre os 10 mandamentos. É um modelinho empírico. Tá bom? A distância de ligação no SO, no SO2 e no SO3, acho que foi isso que você me perguntou, né, Jéssica? Não tem uma regra, Jéssica. Foi o que eu acabei de responder para ela. Não tem uma regra, tá? Porque, infelizmente, a natureza não se comporta do jeito que a gente quer. Eu podia fazer como normalmente é feito no ensino médio. Eu podia falar assim para vocês, sempre que a partir do 3º período, eu não estou dizendo que seja feito assim no ensino médio, né? Eu estou dizendo que muitas vezes é feito assim,
para evitar que o aluno fique com alguma ambiguidade na cabeça, né? Então, sempre que você tiver um elemento químico, a partir do terceiro período, a regra do octeto não é mais respeitada. Mas eu não posso falar isso, porque eu estou acabando de dar um exemplo para vocês onde isso não acontece. Então, o que a gente pode dizer é, com base nos dados experimentais, a gente ver qual dos dois modelos se encaixa melhor no nosso problema. Ou então, dizer uma resposta, se alguém perguntar para você, numa resposta mais ampla, você pode dizer, olha, se eu for usar a regra da camada de valência expandida para o SO, SO2 e SO3, então a ordem de ligação e, portanto, a distância de ligação vai ser igual nessas três substâncias. Porém, se eu usar a regra do octeto, eu vejo que as distâncias têm que ser diferentes. Isso sem você ter os resultados experimentais. Então, esse é um dos aspectos dessa questão, desses modelos que a gente usa. Tá bom? Então, por favor, sempre que vocês forem usar qualquer modelo, né, tenham cuidado com os sempres e com os nuncas, né? Porque na aula da semana passada eu gastei um tempo apreciável dizendo para vocês que uma ligação covalente, ela pode ser ligação covalente pura, sim, caso eu tenha uma molécula diatômica homonuclear. Aí o par eletrônico é igualmente atraído pelos dois átomos. Fora disso, eu não tenho ligações covalentes puras, porque elas vão ser, os pares eletrônicos que participam da ligação vão ser mais atraídos por aqueles átomos que são mais eletronegativos. Tá certo? E a ligação iônica, a mesma coisa. A presença de uma carga influencia a nuvem eletrônica do íon, polariza a nuvem eletrônica. Então, nós vimos o caso do iodeto de sódio. O iodeto é um íon muito grande. Se eu aproximo uma carga desse íon, essa nuvem eletrônica vai se distorcer e vai ser atraída na direção do cátion. E com isso eu crio um certo grau de recobrimento, né, do espaço onde os elétrons do íon sódio estão e do iodeto estão. Isso é um caráter covalente. A gente estuda a ligação covalente e estuda a ligação iônica. Mas a gente tem que entender que a natureza, ela tem mais do que 50 tons de cinza. Ela tem um número infinito de tons de cinza. Um outro aspecto que é importante e que eu queria fechar, com o qual eu queria fechar esse conjunto de aulas, né, é a questão da reatividade que o Rafael... Estou ótima hoje. Que o Rafael perguntou. Qual é a relação entre força, na verdade, vou falar de um outro jeito, né? Qual é a relação entre essas cargas formais e reatividade? Então, tem uma explicação, assim, um primeiro insight bastante simples, né? Se você tiver uma espécie que é carente de elétrons e você tiver algum átomo em alguma molécula, em algum íon poliatômico que concentre muito carga, esse átomo vai ser atacado por essa espécie carente de elétrons, né? Uma espécie carente de elétrons é um agente o quê? Redutor ou oxidante? Então, se ele é carente de elétrons, ele vai pegar elétrons para ele. Então, ele vai se reduzir e vai oxidar o outro. Tá certo? Então, eu consigo ter alguns insights sobre reagentes que sejam eletrofílicos, que gostem de elétrons, né? Ou que sejam nucleofílicos, que vão interagir, né? Que tenham um excesso de elétron, uma densidade eletrônica alta, que vão transferir isso para uma outra espécie química. Ou sobre reações de oxidação e redução. Então, se eu tiver uma descrição adequada das cargas formais, também esse aspecto eu consigo contemplar. Então, nós falamos de geometria, nós vimos que a geometria não tem nada a ver com a configuração eletrônica, mas eu preciso das estruturas de Lewis certas para poder chegar ou através da regra do octeto, ou através da camada de valência expandida, na melhor configuração eletrônica para uma dada molécula, usando esses modelinhos simplificados que a gente tem usado. Tá bom?